Eu sou a Amanda Green e no caso de hoje eu falo de JonBenét Ramsey, a menina símbolo da beleza americana que teve sua infância interrompida por uma trágica e misteriosa morte no Natal de 1996. Mas 24 anos depois do ocorrido, muitas especulações, inconsistências e suspeitas ainda geram discussões que quase sempre terminam com a mesma frase: quem matou JonBenét Ramsey? E esse caso foi uma sugestão da minha querida inscrita Marli Mello. Marli, muito obrigada pelo carinho e pelo apoio. E quem quiser ver um caso contado por mim, basta deixar nos comentários. Vocês sabem que eu leio todos os comentários. Também não se esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque eu posto vídeo todas as semanas. E sem me alongar muito, porque esse caso já é um pouco longo, cheio de detalhes, bora pro vídeo de hoje. JonBenét Patricia Ramsey nasceu no dia 6 de agosto de 1990 e tinha apenas 6 anos quando tudo aconteceu na madrugada do dia 25 para o dia 26 de dezembro de 1996. Ela era filha de Patricia, também chamada de Patsy, e JonBenét Ramsey, e além de seu irmão Burke, filho de Patsy e John, e na época com 9 anos, ela também tinha um casal de irmãos adultos e uma irmã que infelizmente morreu aos 22 anos num acidente de carro, quando a JonBenét tinha apenas 2 anos de idade. Todos os irmãos adultos eram frutos do casamento anterior do John. Ela morava com os pais e o irmão Burke na pacata cidade de Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, e eles viviam uma vida extremamente confortável. O John era um premiado empreendedor e acumulava uma fortuna avaliada em 6 milhões de dólares. E além da mansão com 15 cômodos em que eles moravam em Boulder, a família também tinha uma segunda casa em Michigan, onde eles passavam férias regularmente. Também tinham 2 aviões, um iate. Ou seja, era uma família bem abastada. E a JonBenét era descrita como uma menina muito doce e amável, e apesar da imagem dela ter ficado marcada por todos os estereótipos que envolvem concursos de beleza, ela na verdade era uma menina muito espoleta. Ela gostava de subir em árvore, brincar na lama, andar de patins e todas essas coisas boas da infância que a gente não se esquece. As pessoas também diziam que ela era muito carismática e atenciosa e que ela sempre se preocupava em perguntar como as pessoas estavam se sentindo. A Patsy era uma dona de casa perfeita que fazia questão de manter a aparência da família intacta, e as crianças estavam sempre muito bem vestidas, a casa sempre muito organizada e limpa, e ela adorava receber os amigos e mostrar os cômodos que eram decorados de forma extravagante. As pessoas que conheciam o casal diziam que tanto a Patsy quanto o John eram muito amáveis com as crianças e que eles nunca notaram nada de incomum na forma com que as crianças eram tratadas. Eles tinham uma rotina comum, eu diria até tradicional para a época. O pai estava sempre trabalhando, muito ocupado, e a Patsy ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. Quando a JonBenét fez 4 anos, a Patsy começou a levá-la para concursos de beleza que nos Estados Unidos são mais do que uma tradição. São um estilo de vida, principalmente no sul do país, e a Patsy era da Geórgia, então ela participava de concursos na juventude, tinha sido até Miss West Virginia. A princípio, o John teria discordado justamente por estar preocupado com a exposição severa que a menina e que a família sofreriam, mas ele sabia muito bem que quem tinha a palavra final naquela questão era a Patsy, e assim foi. A menina participou de vários concursos e chegou a ganhar 5 títulos nesses 2 anos que ela participou. E talvez se a JonBenét não tivesse participado desses concursos de beleza, o caso dela não fosse tão conhecido como é hoje, e a gente já vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Na manhã de Natal de 1996, a família abriu presentes perto da lareira e todos aparentavam estar muito felizes. A Patsy gostava de gravar esses momentos e depois compartilhar com amigos e pessoas próximas. Na noite daquele mesmo dia, eles celebraram um restinho de Natal na casa de amigos, e no dia seguinte eles tinham planos de viajar para a casa de Michigan. A família teria chegado em casa por volta das 10 da noite e as crianças foram colocadas para dormir. E segundo o casal, aquela foi a última vez que eles viram a JonBenét com vida. No dia seguinte, por volta das 5h45 da manhã, como tinha que preparar as coisas para a viagem, a Patsy teria acordado antes de todo mundo e ao descer as escadas, ela encontrou algo deixado no degrau e eram 3 páginas de uma carta escrita à mão. Ao ler aquela carta, a Patsy descobriu que aquilo na verdade se tratava de um pedido de resgate. JonBenét tinha sido raptada. A Patsy disse que na mesma hora ela correu para o quarto da JonBenét e percebeu que ela realmente não estava lá. E não fica claro se ela também foi checar o quarto do filho, afinal era outra criança que estava na casa. Mas posteriormente eles disseram que o menino ficou no quarto o tempo todo. Ela disse que ficou desesperada, chamou o John e os dois por volta das 5h52 da manhã
comunicaram à polícia. E por volta das 5h55, ou seja, 3 minutos depois daquela ligação, o primeiro policial chegou na cena. E agora nós vamos começar a ver uma sucessão de erros grotescos e combinações absurdas que diminuíram em muito a chance desse crime ser resolvido e a chance da menininha JonBenét encontrar a justiça para a morte brutal que ela teve. O primeiro policial que chegou na cena não fez absolutamente nada para preservar evidências que pudessem levar ao responsável ou responsáveis pelo desaparecimento da JonBenét. Pouco depois, outros policiais também chegaram e também chegaram amigos da família Ramsey. E o que mais me deixa indignada não é nem a família ter chamado tantas pessoas, porque, acredite ou não, é comum em casos de desaparecimento de crianças que a família chame vários conhecidos, comunique amigos, pergunte se viu. Isso é comum. O que eu não consigo entender é que os policiais permitiram que essas pessoas entrassem na casa, circulassem pelos cômodos, cozinhassem, lavassem pratos, passassem pano em balcões. E pasmem, a polícia também permitiu que a única peça de evidência que eles tinham até então, que era a carta, fosse passada de mão em mão por dezenas de pessoas que estavam na casa. Eles não tiveram nenhum cuidado com a única coisa que até então podia ser ligada ao responsável ou responsáveis pelo desaparecimento da JonBenét. E essa carta, que por sinal era extremamente longa e tinha vários indícios de ter sido forjada, e eu já vou explicar mais sobre isso quando eu estiver falando especificamente das evidências, mas nessa carta, o responsável ou responsáveis davam instruções claras de que eles ligariam entre 9 e 10 da manhã. A polícia ficou esperando por um tempo, mas quando deu 9h30, eles deram instruções para o John de como responder a uma possível ligação, mas eles foram embora. Somente a detetive Linda Arndt ficou na casa aguardando o contato dos sequestradores. A Linda não tinha muita experiência com crimes violentos e provavelmente não entendia o que podia ter acontecido ou o que estava acontecendo ali. Então ela disse ter notado que o John estava inquieto e teve a ideia de pedir para que as pessoas fizessem mais uma busca pela casa. Lembrando que se tratava de uma mansão e que ela claramente não podia acompanhar todas essas pessoas durante as buscas. Também é comum que a polícia peça ajuda da população em casos de desaparecimento de criança, mas eu sinto que nesse caso foi um erro por se tratar de um local fechado, um local enorme, mas um local fechado, e é claro, pela possibilidade de alteração das cenas. A Linda deu instruções de que ninguém tocasse nada que estivesse fora de ordem, mas como ela ia garantir? Nesse momento, o John foi direto ao porão acompanhado de um amigo da família e foi lá que ele encontrou o corpo sem vida da JonBenét. E vocês acham que ele seguiu as instruções da policial? Ele conta que viu a filha enrolada num lençol e que ela tinha uma fita adesiva na boca e as mãos também estavam atadas. Ele tirou a fita adesiva da boca dela, pegou a JonBenét no colo e subiu as escadas. Como se não bastasse essa alteração de cena do crime, ao chegar na sala, o John colocou o corpinho da JonBenét no chão e, aparentando estar desesperado, ele deitou perto dela e perguntou a Linda se ela estava morta. A detetive Linda checou o corpinho dela e constatou que a JonBenét estava realmente morta. Depois disso, ele ainda pegou um outro lençol e cobriu a JonBenét. E quando a Patsy chegou, ela foi, abraçou o corpo, chorou, beijou. Infelizmente, todas aquelas evidências que podiam estar no corpo agora tinham sido contaminadas. A Linda conta que quando ela viu o John com a menininha no colo, ela sentiu um medo inexplicável. Ela disse que tinha certeza ali que o John tinha matado a filha e que ela seria a próxima. A partir dali, o circo já estava todo armado. Um circo construído por 3 elementos principais: erros grotescos na investigação, evidências muito estranhas e agora o sensacionalismo da imprensa, que se mostrou fortíssimo nesse caso. Bom, só para colocar em perspectiva, o ano era 1996 e no ano anterior um acontecimento histórico marcou a imprensa americana. O julgamento televisionado de O.J. Simpson foi a primeira vez que um caso criminal atraiu tanta audiência. A imprensa sensacionalista já tinha lucrado muito com aquele caso, mas eles tinham a necessidade de uma nova história. E a morte misteriosa de uma menina que participava de concursos de beleza, conhecidos pela superexposição de crianças, parecia um prato cheio para especulações e teorias mirabolantes. Depois que as fotos das participações dela em concursos de beleza foram divulgadas, as revistas da época passaram a vender muito, lucrando uma estimada $3 milhões por semana. E é claro que eles não podiam deixar essa história morrer e queriam uma notícia nova toda semana. Qualquer notícia. Mas vamos ao conjunto de evidências. A hora da morte não foi revelada,
mas acredita-se que a movimentação do corpo tornou essa informação quase impossível de se conseguir de forma precisa. A ligação inicial feita para a polícia foi feita em um momento em que a família estaria naturalmente muito nervosa e abalada. Muita controvérsia surgiu sobre uma parte do áudio que foi interpretada de várias formas diferentes por diferentes pessoas. Muitos dizem que conseguem ouvir conversas suspeitas no momento em que a Patsy pensou que tinha colocado o telefone no gancho. São 6 segundos, mas tanto a polícia quanto o FBI analisaram esse áudio diversas vezes ao longo dos anos, usando os melhores equipamentos de áudio forense disponíveis, e eles sempre chegaram à mesma conclusão de que 6 segundos são inaudíveis e irrelevantes para um inquérito. A linguagem na carta era muito peculiar e dava a entender que a JonBenét tinha sido sequestrada por terroristas que pediam um valor de resgate de 118 mil dólares. É um valor muito exato e coincide com a bonificação que o John tinha recebido naquele mesmo ano. Além disso, a linguagem da carta sugeria que o sequestrador conhecia o John, pois no começo da carta, que é direcionada apenas para o John, ele se refere ao John como Senhor John, mas lá pro fim, ele já começa a chamar o John de John mesmo e começa a demonstrar um certo nível de intimidade. A caneta usada para escrever a carta também era da Patsy e foi colocada de volta no lugar depois de ser usada. Mas como aquela carta já tinha sido passada de mão em mão pelas pessoas na casa, também acabou se tornando uma evidência contaminada. E também foram encontradas fibras da roupa que a Patsy usava na parte adesiva que tocava a boca da JonBenét. Mas essa evidência da fibra foi considerada irrelevante, pois além da cena ter sido alterada, a Patsy morava na casa, então é claro que as fibras das roupas dela seriam encontradas em todo lugar. Também existia no porão uma janela quebrada, mas o John disse que aquela janela foi quebrada meses antes e que ele mesmo tinha quebrado aquela janela, pois ele tinha esquecido a chave, precisou entrar, quebrou a janela e não precisou consertar porque aquela era uma vizinhança calma e tranquila, ele nem se preocupou mais com aquela janela. Também existia uma pegada na cena do crime, mas esse entra e sai de pessoas também tornou aquela evidência extremamente fraca. A autópsia da menina revelou que apesar de ter levado uma pancada extremamente forte na cabeça, forte bastante para fraturar o seu crânio, o que matou a JonBenét foi o estrangulamento. A pessoa que estrangulou a JonBenét construiu um garrote com pincéis que pertenciam a Patsy. Especialistas que analisaram o caso dizem que pelos sinais de defesa e padrão do sangramento, tudo indica que ela foi estrangulada antes de levar a pancada na cabeça. Além disso, ferimentos peculiares no corpo levaram à hipótese de que ela foi imobilizada com uma arma de choque antes de ser levada para o porão. O ferimento na cabeça teria sido feito com algo similar a uma lanterna, mas nem a arma de choque, nem a possível arma usada para golpear a garotinha foram encontradas na cena do crime. Existia material genético nas roupas íntimas da JonBenét, o que normalmente sugere que existiu abuso sexual, mas material genético não necessariamente significa o que você está pensando. Muitas vezes material genético é um pedaço de pele, uma partícula de saliva, e o DNA que existia nas roupas íntimas dela era muito pouquinho e por muitos anos foi considerado inconclusivo. E também existia a possibilidade daquele DNA ser a mistura de um ou mais doadores. Essa é, na verdade, uma prova um pouco controversa que gerou debates entre vários profissionais da área. Enquanto alguns acreditam que aquele DNA é o DNA que vai resolver o caso, outros acreditam que essa é uma peça de evidência que não fará diferença alguma, pois foi posta ali de forma acidental. E aquela peça de DNA não era compatível com ninguém que já foi investigado por esse crime. Não havia sinais claros de arrombamento e as evidências mais fortes desse caso foram produzidas com materiais que pertenciam aos membros da família. Não é impossível, mas é mais comum que assassinos que premeditam crimes como este carreguem consigo os próprios materiais. Agora vamos analisar os suspeitos. Desde o início das investigações, os pais foram considerados suspeitos, e o comportamento deles contribuiu muito para as especulações. Inicialmente, a Patsy e o John não foram interrogados pela polícia formalmente, pois eles alegaram que estavam muito abalados, afinal tinham acabado de perder uma filha, mas antes de conversarem com a polícia, eles contrataram advogados
e deram entrevistas para uma rede de televisão. Além dos pais, é importante lembrar que na área onde a JonBenét morava, moravam pelo menos 30 pessoas com histórico de crimes sexuais. A polícia disse que todas essas pessoas foram investigadas e consideradas inocentes. Surgiu nos tabloides a teoria de que o Buck era responsável pelo crime e que teria atingido a cabeça da irmã, que logo depois os pais a estrangularam para tentar encobrir o crime. E que o motivo seria um pedaço de abacaxi que a JonBenét teria pego do irmão. Mas existem muitos problemas com essa teoria, e o primeiro problema é que a JonBenét foi estrangulada antes de levar o golpe na cabeça. Então, essa narrativa de que o irmão bateu na cabeça dela e os pais tentaram encobrir não faz sentido do ponto de vista científico da polícia. Além disso, acredita-se que a morte da JonBenét não foi acidental e quem quer que seja que fez isso com ela, fez isso querendo fazer do começo ao fim. E o Burke também foi interrogado várias vezes por pessoas especializadas em comportamento infantil, em comportamento de psicopatas, e ele nunca deu nenhum sinal de que soubesse o que tinha acontecido ou como tinha acontecido, e por isso ele nunca foi considerado um suspeito nessas investigações. Em 2019, o Burke processou uma rede de televisões por produzir um documentário em que ele era mostrado como um dos principais suspeitos, quando na verdade não existia nenhum indício de que ele tinha cometido aquele crime. Eles entraram num acordo e não se fala mais nisso. Ao longo dos anos, outros suspeitos foram surgindo, mas nada que de fato os ligasse ao caso da JonBenét foi encontrado. No ano de 2006, a Patsy, que estava lutando contra o câncer no ovário, faleceu e ela levou para o túmulo qualquer segredo que ela tinha, não dizendo que ela tinha algum segredo, mas se ela tivesse, ela levou para o túmulo. Em 2008, uma promotora do estado do Colorado disse que não havia nenhuma prova que implicasse John e Patsy, e eles foram inocentados de forma definitiva, e além disso a promotora também pediu desculpas por todas as inconveniências e traumas que a família passou por conta de uma investigação mal feita e de todo o sensacionalismo que existia em torno desse caso. A última atualização desse caso aconteceu no ano de 2019, quando o ex-fotógrafo da JonBenét foi preso com fotos inapropriadas de crianças. E ele era uma pessoa de confiança da JonBenét e da família, e a polícia de Boulder, Colorado, disse que ele sempre esteve na lista de suspeitos, mas depois dessa prisão, não existiram mais notícias sobre o caso, o que me faz acreditar em duas possibilidades. Ou a polícia está segurando essas informações para que tudo seja feito de uma forma segura, ou eles realmente não encontraram nada que ligasse esse fotógrafo ao caso da JonBenét. Mas já se passaram 24 anos e até hoje esse caso não foi solucionado. E infelizmente tem muita chance de que nunca seja solucionado. E eu espero de que onde quer que a JonBenét esteja, ela tenha pelo menos encontrado paz. E é isso, gente. Eu volto na terça que vem com mais um caso. Beijo, tchau, tchau. Ou bye, bye.